Uma boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Sou eu de novo aqui, Dudu na voz. Já faz 6 meses que eu não gravo. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Quem diria, né, Dudu? Mas, enfim, aqui estou eu novamente. E hoje, bom, comecei aí com a música da Ana Paula Campeã. Pois é, se você está aqui para assistir sobre OAC1, né, Organização e Arquitetura de Computadores, ver essa questão da multiplicação de camponeses russos, né, o método da multiplicação dos camponeses russos, vocês estão assistindo um cara que assiste BBB, meu Deus do céu, já pararam para pensar nisso? Complicado, hein? Se a vida de vocês está assim, que tristeza. Brincadeira à parte, esse aqui é um simples desafio que o professor Eduardo passou para gente e hoje eu vou resolver ele de uma forma muito astuta, espero eu. Então, bora lá, sem mais delongas, até porque eu quero acabar esse vídeo o mais rápido possível. Agora são 3h36, estou na UFOP nesse exato momento, em uma sala que eu sequestrei, que era para ser da Visão, mas não é da Visão. Enfim, hoje, atualmente, eu ainda sou presidente da Visão Júnior. No futuro, o que eu serei? Não sei também. Bora lá. Gente, como que funciona isso, né? Eu fiz um certo script aqui, eu sou horrível para seguir script, talvez dá para ver isso em todos os meus vídeos. E, enfim, eu espero que dessa vez pelo menos eu consiga ter um pouco de sequência no que eu quero passar para vocês. Bom, então, como eu disse, nós vamos ver aqui um método da multiplicação camponesa russa, um método dos russos lá, utilizava para ser mais rápido, né, na multiplicação. E logo de cara aqui eu escolhi dois números, né? Escolhi o número 348. Nossa, vai ficar feio isso aqui, viu? Deixa eu aproximar um pouco aqui da tela. Ui, 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 beleza. Vamos lá. 348. Gente, eu tô sem caneta, é bem triste minha vida, viu? Não que não tenha mudado muito, né? Em relação a isso, não mudou nada. Vezes 25. O que acontece nessa multiplicação dos camponeses russos é que a gente pega o lado da esquerda aqui e pega o lado da direita. Aqui a gente sempre vai dividir por 2 e aqui a gente sempre vai multiplicar por 2. A gente vai fazer isso até esse lado aqui, né? Esse lado aqui, ele ficar zero, certo? Vai acontecer de fato. Vamos ver aqui como que vai ficar. Se a gente fizer essa divisão várias vezes, a gente vai ter o número 174 aqui, certo? Se a gente dividir por 2 de novo, a gente vai ter o número 87. Vai ser uma porcaria isso aqui o tempo todo. 43, ok? Lembrando que o arredondamento sempre é para baixo. 21, 10, 5, ui, perdi. 5, 2, ok? Enquanto isso do outro lado, né? Deixa eu só colocar os xzinhos aqui, né? X vezes, 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 vezes e vezes, certo? 25 agora esse lado aqui, hein? Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar ele por 2. Então a gente vai ter um 50 aqui, um 100, um 200, um 400, um 800, 1.600,
3.200. E por fim, 6.400. Gente, desculpa de novo a letra. Estou usando aqui mousepad, mas é o que eu tenho para de possibilidade hoje. E o que acontece, gente? Nessa multiplicação aqui, né, no método dos camponeses russos, a gente vai ver o multiplicador, que é esse lado aqui, né? Multiplicador. Nossa senhora, não vou conseguir escrever. Aqui é o multiplicador e aqui é o multiplicando, certo? O que acontece é que quando o multiplicador ele for par, a gente desconsidera essa linha aqui. Ela entra como zero para a gente na nossa conta. Então, esse aqui é par, vai entrar como zero. E esse aqui é ímpar. Quando entrar como ímpar, a gente vai pegar, né, esse multiplicador aqui, né, do nosso multiplicando, e vai somar ele, vai adicionar ele. Então, aqui a gente tem um 100. Aqui também deu ímpar, certo? Então, a gente vai ter mais 200. Aí, lembrando que eu estou usando o Debian também, viu, pessoal? Isso é interessante também. Baita informação relevante. Se vocês verem que eu estava usando o Windows anteriormente, lá em princípios de eletrônica digital, hoje estou eu aqui usando Debian. Muito bom. 21 é ímpar, então mais 400. Nossa senhora, que 4 feio. Esse aqui é par, a gente corta. Esse aqui é ímpar, a gente vai colocar, né? Então, mais 1.600. Esse aqui é par, a gente corta. E um é ímpar, né? Mais 6.400. A gente podia até ir para zero também, mas sinceramente não faz sentido, né? Se a gente colocar o zero aqui, zero vai ser considerado par, então tanto faz. Não vai entrar na conta. Agora é simplesmente a gente fazer as somas, pessoal. Vai dar o que aqui? Aqui vai dar zero. Aqui vai dar zero. E aqui tem que somar. 1, 2 dá 3, dá 7. 7 dá... Aqui vai dar 13. E 13 mais 4 vai dar 17. Então, tem um 7 aqui, sobe 1. 7 aqui, sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 6, 8. Então, 8.700. Vamos usar a calculadora para ver se está certo? Deixa eu colocar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui calculadora. Então, a gente fez aqui, né? 348 vezes 25. 8.700. Assim como, né, estava já na nossa conta. Coisa boa, hein? Então, tá bom. Deu certinho. Essa é a bendita da multiplicação, né? Pelo método dos camponeses russos, como vocês puderam ver. Não é, não é algo de outro mundo, certo? A gente vê que é uma conta que ele realmente até simplifica, né? Dá para fazer mentalmente essa conta, que é interessante por isso. Mas eu entendo também as nuances, né, disso aqui. E a grande questão aqui agora é realmente a gente aprender, né, a utilizar isso aqui em assembly. Vai ser a grande questão aqui por trás do nosso código. E eu vou tentar explicar isso inicialmente de forma matemática, certo? A questão do deslocamento, a questão da utilização dos números binários, blá, blá, blá. E depois, né, de fato, a gente vai usar o código do assembly, tá bom? E aí é até bom porque eu vou fazer o quê? Eu sempre vou estar retornando para esse local aqui, ok? Enfim, eu acho que não tem como selecionar tudo isso aqui, infelizmente. Queria selecionar, inclusive, né? Pegar aqui tudo isso aqui e juntar, mas acho que não vai rolar, não. Tá bom.
Deixa eu ver isso aqui. Ah, eu acho que tem como sim. Deixa eu pegar. Aí, legal, tem como arrastar. Então, eu vou deixar essa primeira parte aqui, atrás da minha câmera, um pouquinho mais para baixo, tá bom aqui. Certo? E, poxa vida, deixa eu só fazer mais outra coisa. No caso, é fazer uma barrinha aqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Beleza. Fiz uma caixinha. Essa caixinha aqui, né, só a questão da utilização, né, desse método que a gente aprendeu agora, onde a gente ignora os números que são pares, né, os multiplicadores que são pares, e a gente passa a olhar só os que são ímpares e esses resultados aí, né, de cada local a gente soma. Então tá bom. Pessoal, seguinte, percebam que a primeira coisa que a gente faz no nosso programa de fato é instanciar, né, esses valores aqui. Instanciar quem, Dudu? Instanciar o, 400, o 348, certo? E o 25. A gente instanciou eles, né? Distanciou esse valor aqui. E distanciou esse valor aqui. Então, inicialização é a coisa mais básica que vai ter. Lembrando que lá no assembly, a gente sempre vai usar um ponto data. Puta, nossa senhora, horrível isso aqui. Será que não tem a texto aqui? Acho que não. Acho que seria esse aqui, será? Tá. Esse data, ponto data. E ponto teste. Onde lembrando aí mais ou menos, talvez o Eduardo tenha explicado para vocês, mas o data é como se fossem as instruções, né? E o texto, ponto teste, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Como se fossem as funções, né? A parte de algoritmo de fato. Que aqui seria mais em relação às regras, em relação a dados realmente do programa e aqui em relação, né, realmente ao código em si. Então a gente começa o nosso programa de forma bem simples. A gente vai fazer um ADDI, né? Vou até aproximar mais um pouco aqui agora, para ficar melhor para mim. Aqui a gente vai ter um A, D, D, I. Onde a gente vai pegar o que, pessoal? A gente vai pegar a posição, e olha só, a posição. Eu acho que é interessante a gente sempre ter uma analogia que a gente está usando espaços dentro do nosso assembly para a gente salvar as coisas. É como se esse cifrão S0 aqui, ele fosse nada mais, nada menos do que uma mesa de trabalho, tá? Onde ele começa com o valor zero, cifrão zero, e a gente vai lá e adiciona o quê? A gente vai adicionar agora o 348, simplesmente. Tudo, mas pode colocar qualquer número, pode colocar qualquer número que quiser. Lembrando que esse aqui é o nosso multiplicador, certo? Aí depois a gente vai ter um outro ADDI. A gente vai pegar aqui o próximo ADDI. Então vamos lá. A, D, D, I. Que é o quê? Vai ser o cifrão. Cifrão o quê? O cifrão S0 de novo? Não. Por quê? Porque o cifrão S0 ele já está com uma unidade armazenada nele aqui. A gente já começou com esse valor de 348. Então a gente vai usar outra mesa que está desocupada, que é o S1. Ele também vai começar com 0, 0.
Nesse endereço a gente disse que a gente colocou o 25, certo? E o próximo passo, por último, também muito importante aqui, né, para nossa finalização de fato do, dessa primeira instanciação, é justamente o ADD. ADD. O ADD, ele vai ser o quê? Ele vai ser o local de somatório nosso. Onde vai ser isso? Vai ser em outra mesa, como eu já havia dito antes. Nesse caso vai ser o cifrão S2, que é a mesinha que a gente vai estar usando para fazer a soma. Ele vai começar com zero, zero. E ao decorrer do nosso código, vocês vão ver que ele vai ficar acumulando esses valores aqui. Ele vai ficar acumulando os valores do nosso S1, tá bom? Vocês vão entender a lógica por trás disso em breve, tá? Ótimo. A gente terminou aqui a primeira parte, que é só explicando justamente, né, a necessidade do somador, até porque a gente precisa somar, né? Vamos lembrar aqui que no nosso, na nossa conta, né? Vocês veem que a gente sempre utiliza o multiplicando, né, para fazer a soma. E a gente também já fez o distanciamento, né, desses valores aqui, que são os valores de início na nossa conta, tá? Mas como que o sistema, né, como que em OAC a gente diferencia o que é par e a gente vai jogar fora do que é ímpar e a gente vai utilizar? Bom, para isso a gente vai fazer agora algumas coisas. Primeira coisa que tem para fazer aqui é mostrar para vocês como que faz uma função, né? Como faz uma condicional. A condicional aqui no nosso caso, ela vai estar funcionando como um laço de repetição, que é de fato o que acontece. Você pode dar o nome que você quiser para essa condicional. E dentro dessa condicional, a gente vai fazer alguns processos. A gente vai fazer primeiro um processo de AND e, onde a gente vai fazer um teste de AND, tendo uma mudança no último bit menos significativo, vai mudar toda a história da nossa conta. O que a gente vai fazer agora é uma máscara. E a intenção dessa máscara é fazer uma máscara de identidade com os números ímpares, os quais ela vai utilizar esse espaço para somar. Sei que fica muito confuso quando eu falo assim, mas literalmente vai acontecer. Qualquer coisa vocês voltam depois aqui nessa parte específica e tentar ouvir de novo o que eu disse. Mas a intenção nossa aqui é fazer uma máscara. Para fazer essa máscara também, a gente vai precisar lembrar, né, de como que faz complemento de dois. Aqui nesse canal tem vídeo aqui, tá? De como faz complemento de dois. Eu não sei qual o momento que tá, qual parte que tá esse vídeo. Mas tem aí. E aí, após o complemento de 2, se a gente tiver a identidade seja 1, onde todos os valores são iguais a 1, a gente consegue fazer um molde e pegar esse molde e sobrescrever ele em T0. E T0, por sua vez, absorve, né, esse valor aí e a gente utiliza ele para ser somado, né, em S2, que é justamente o nosso somador aí que a gente acabou de implementar, certo? Essa última linha aqui, a terceira linha. É confuso, Dudu? É confuso, sim, com certeza, né? Como que vai diferir? Mas eu vou mostrar para vocês dois casos aqui que a gente vai ter de exemplo. O primeiro exemplo que a gente vai ter aqui é o 348 e o próximo exemplo que a gente vai ter aqui é o 87, tá bom? Então, beleza. Nossa função começa com o seguinte. Eu não sei se é melhor fazer, eis a questão, né? Mas eu acho que vou fazer primeiro o código, primeiro esse primeiro código aqui, depois a gente puxa outra coisa para fazer. Como vai chamar isso aqui? Eu vou chamar de função simplesmente. Pode ser o nome que vocês quiserem, tá bom? Eu vou colocar função. Função. A func, só. Dois pontos. Beleza?
Nessa função, a gente vai ter um end. End, end i. End i. Nossa, ficou feio. Onde a gente vai pegar a posição cifrão T0, que a gente vai utilizar ela como um armazenamento temporário, como se fosse uma bancada de trabalho mesmo, né? Onde a gente usa temporariamente ela e depois descarta no final do processo. Cifrão S0. S0, 1. A gente vai fazer um end de 1 com a nossa posição S0 e aí, por sua vez, né? O T0 ele é subscrito, ele é escrito em cima ali. Agora começa a parte da máscara também nossa. No assembly a gente usa o NOR. NOR. Tá aqui. Vai ser cifrão T0. A gente vai pegar tudo T0 e vai inverter os seus valores. A gente vai só passar por cima disso aqui. T0 de novo. E cifrão T0 também. Beleza. E agora a gente vai ter um ADI, que é justamente a parte do complemento de 2. Lembra que no complemento de 2 a gente investe todos os valores, né, de todas as posições, e depois a gente soma mais um? Exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Tá bom, pessoal? Sei que para o pessoal aí de sistemas é um pouco mais chato essa coisa, né? Porque vocês não estão acostumados. O pessoal de computação vê isso com uma maior clareza em princípios de eletrônica digital, coisa que o pessoal de sistemas realmente fica um pouco defasado, né? Digamos assim. Aqui tem um T0, T0, Ó, esse nó aqui eu escrevi errado, vê? Ainda bem que eu vi aqui. Vou pegar minha borrachinha. Borrachinha aqui. Aqui, pessoal, perdão, tá? Aqui é cifrão 0, bom? E aqui é um mesmo. Existe outra forma de escrever esse cifrão 0 aqui, tá, pessoal? Depois pergunta pro professor. E por fim, né, por fim ainda não, mas a última parte aqui desse código é justamente a utilização da máscara. Se T0, todos os valores de T0 for igual a 1, a gente vai copiar o que está em S1, né? E tendo o que está em S1, a gente vai pegar ele e vai jogar vai jogar no S2. É assim que funciona. Então a gente vai ter um ADD, vou fazer de outra cor aqui. Deixa eu só ver também se é isso mesmo. Vou ter uma parte do código aqui já pronta. É isso mesmo. Opa, tá aqui, tá aqui. Fazer de vermelho aí a gente vai ter um ADD. Cifrão S2. Eita, nós, coisa feia. Cifrão S2. E cifrão T0. E eu sinto que está na hora da gente fazer o quê? Eu sinto que está na hora da gente só mostrar aqui, provar
por que isso aqui é verdade, tá? Sei que ficou um pouco estranho até o momento atual, mas eu prometo para vocês que vai fazer bastante sentido em breve, tá? Então, deixa eu puxar uma linha aqui. E aqui não tem aquele negócio de segurar, não. Tem que pegar por aqui mesmo. Beleza? Pessoal, essa parte aqui, eu imagino que tá tudo bem, né? Esse pedaço aqui da DDI é ok, porque vocês já estão acostumados, é a parte simplesmente de pegar esses valores aqui e instanciar eles, mas essa parte aqui já ficou um pouquinho mais chatinha de fazer, né? Mas o que está acontecendo aqui? Ó, o que a gente sabe é que, ou deveria saber pelo menos, é que 384, que é o valor lá de S0 que a gente tinha, né? Então, 384, deixa eu só aproximar mais aqui. 384. Ó, 384 não, gente. 348, 4, 8. Em binário é a mesma coisa que 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente sabe que esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256, certo? E é justamente isso, se a gente somar todos esses valores aí que eu acabei de mencionar, a gente vai obter, né, 348, da forma que a gente gostaria. Então, simplesmente a gente só pegou, né, e transformou isso em número binário, que é a forma que a gente vai trabalhar. Agora, ponto muito importante é que no nosso código a gente já começa aqui com uma instrução que é esse end i aqui. E adicionar um, o que vai acontecer? Vamos lá. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque essa parte é importante. End i. End, tá de amarelo, não sei se é boa essa cor. End e eu vou pintar de verde o resultado aqui. End i 1. Beleza? Pessoal, ideia da lâmpada, né? A lâmpada, quando a gente tem uma porta end na lâmpada, ela só acende se os dois lados forem verdade, né? Se os dois lados você estiver apertando os dois botões. Se eu não estiver apertando os dois botões, né? Vai dar falso, vai dar zero. Então é exatamente isso que acontece aqui. 1 com zero dá o quê? 1 com zero dá zero. Zero com zero dá zero. 1 com zero de novo dá zero. 1 com zero dá zero. 1 com zero dá zero. Zero com zero dá zero. E assim por diante. Então vejam só que após eu fazer aqui esse end i aqui, a gente ficou com o valor zero. A gente entra na próxima linha agora. Vai entrar agora no NOR e no ADDI. Certo? A gente vai entrar nesses dois pontos aqui, justamente porque eles são o complemento de dois. Eles são necessários justamente para fazer a máscara. E a máscara, ela só funciona no caso, né, de da gente ter vários uns aqui. E vocês vão ver que isso não vai acontecer. Tá. No nó. O que a gente está fazendo aqui é negando tudo isso aqui. A gente nega tudo isso aqui. Se a gente nega todos esses zeros aqui, o que vai acontecer? Todo mundo vai virar um. Um, 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 e um. E aí a gente acabou aqui a linha do nó. Muito simples, né? Muito simples mesmo. Agora tem esse ADDI aqui. Esse ADDI aqui é o quê? É uma soma, simplesmente, né? ADD é uma soma.
ADD. E a soma vai ser de 1 aqui. Muita atenção agora, porque a gente simplesmente está fazendo uma soma, mas olha só. 1 mais 1 dá o quê? Dá 0 e carry 1. E de novo, 1 mais 1 dá o quê? Dá 0 e carry 1. E de novo, né, pessoal? Vocês estão percebendo aqui que rolou o quê? Rolou que vai ter um carry, né, sempre de 1. 1 sempre vai passar para o próximo, sempre vai passar para o próximo, sempre vai passar para o próximo. O que a gente obtém aqui é uma sequência, né, de zeros dentro da nossa conta. E por fim, né, aquele 1 lá, esse 1zinho aqui, ele veio parar aqui, mas aqui ele já está fora da nossa ossada, né? Então ele é um overflow aí que ocorreu e ele vai ser descartado. Simplesmente isso. Vejam que como deu tudo zero, na hora de aplicar o ADD aqui, né, do código, esse ADD aqui do T0 para o S2, ou seja, a gente queria pegar o S1 e jogar na nossa conta, a gente vai ver que não vai dar certo, né? A gente não tem uma máscara, não tem uma identidade aí para fazer essa conta. Então, simplesmente, quando a gente for somar em T0, né, em S2, a gente vai ver aqui que vai ser igual, né, a zero. A primeira parte aqui já deu zero. A gente está fazendo esse somatório aqui, maluco, né, para ver que número que vai dar. Mas como eu disse para vocês, o número era par, então a gente já não conseguiu fazer por aí. Certo? Certo. Outro ponto importante, já vem logo em sequência no código, mas esse aí eu vou mostrar só com mais clareza depois que eu fizer o 174, é justamente, né? O 174 não, o 87 no caso. É justamente o momento no qual a gente faz as alterações de vírgula. Sempre que a gente joga um número para para direita, por exemplo, a gente está realizando uma divisão. Então, nesse caso aqui, se a gente pegar todos esses números aqui, ó, vou passar em vermelho agora. Se eu pegar esses números aqui e passar todos eles para direita, né, de cá para lá, a gente vai estar dividindo por 2. E o contrário, né, passando da esquerda, da direita para a esquerda, direita para a esquerda, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar fazendo uma multiplicação de 2, tá bom? Nossa, tô morrendo de sono, de verdade. Agora foi pro saco mesmo, minha vontade. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui o 87 e aí depois eu mostro o código para vocês e aí eu acho que vai ficar bem mais fácil de entender também por lá. Mas por enquanto, eu acho que a intenção minha principal é fazer vocês entenderem, né, essa função, principalmente a motivação principal por utilizar esse END, esse nó, esse ADDI e esse ADD aqui, tá bom? Um vai puxando o outro, é extremamente necessário. Se não existe essa linha aqui que eu tô chabiscando aqui ela, ia dar -3, porque a gente ia ficar salvando só o -1. E não é essa a nossa intenção, tá? Enfim, vamos lá. Depois a gente seguiria para o 174, né, que é metade de 174 é metade de 348, mas como eu disse para vocês, 174 é um número que é par, logo a gente ignora ele, né, assim como foi feito aqui, né? Agora o 87 é diferente. O 87 vai ter que dar 100 para a gente na volta. Então vamos lá. 87. Vamos lá. Risquei aqui. A gente tem o 87. Eita, eita. 87. Certo? 87, número binário, é essa coisa aqui. É 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1,
Inclusive, eu acho que era aniversário de alguma coisa assim. Tô lembrando desses dias aqui. É... Tá, isso aqui é um. Opa, deixa eu só mudar de cor. Um, dois, quatro, vai dar 7. 8 a gente pula, 16, 32, 64. Certo? Então tá bom, 64 mais 16, né? Já deu 80. 64 mais 16, 80. Mais 7, 87. Simplesmente assim. E aí, vejam, pessoal, que agora a gente vai seguir o mesmo padrão aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o AND I. Então vamos fazer o AND aqui, né? AND, 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 I. Onde a gente vai ter um umzinho aqui. O que vai acontecer, pessoal? Quanto que é um e um? Um e um, não é um mais um, é um e um. O que vai acontecer? Vai dar um. Olha só. E o restante? O restante vai dar zero, né? Porque um com zero é zero. Sem papo. Certo? Então aqui vai dar tudo zero. Beleza. Próximo ponto é o nosso NOR, né? Onde a gente vai negar tudo isso aqui. Quando a gente negar tudo isso aqui, esse um vai virar zero. Isso aqui vai virar um, 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 isso aqui vai virar um. E aí a gente vai fazer um A de um. Vai somar, né? Mais um. Ué, gente, olha aí que legal. Da última vez vocês viram que deu um carry aqui, né? Esquisito e deu tudo zero. Aqui não, porque aqui vai ser um mais zero. Um mais zero dá quanto? Um mais zero dá um. E o restante, olha que legal. Tudo isso aqui vai dar um. Pá, 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 pá. Eu sei que. Nossa, tá feio demais isso aqui. Mas enfim, deu tudo um. Ou seja, a gente acabou essa parte aqui. E agora finalmente a gente vai poder somar, né, na máscara esse valor aqui de 87. Vai pegar esse 87 aqui e a gente vai adicioná-lo na conta aqui, né? O valor de 87, né? O valor de 87 que é o quê? Que representa, eu falei errado inclusive, né? Não é 87 que a gente vai colocar, a gente vai colocar o S1, tá? Então a gente vai pegar o S1. E o nosso S1 deu o quê? Nosso S1 deu 100. Então a gente vai somar aqui, né? O S1 é igual a 100. Sim, funciona. Por conta desse ad aqui, a máscara funciona. Eu talvez imagino que vai ter dúvidas ainda em relação a isso, mas é como se. Eu até peguei uma analogia interessante de uma padaria de fato, onde a gente tem uma peneira e a gente tem trigo, né? Onde essa peneira, né, tudo dá zero, ela tá fechada. Essa peneira não passa trigo. Você chacoalha, 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 o trigo continua nela, não vai sair de jeito nenhum. Agora, a peneira, quando ela dá um, aí sim você vai poder pegar, vai poder chacoalhar esse trigo e distribuir ele aonde? No S2, que é o nosso somador, certo? Então, é isso, pessoal. É isso mesmo. Ponto importante agora em relação a esse 87 e esse 100 aí, tá? Vamos fazer. Acho que é melhor fazer. Pensar aqui. Queria explicar para vocês a questão do SRA e SRL, que fica aqui embaixo, inclusive, né? A gente vai ter uma coisa a mais aqui, inclusive, depois desse ADD, que é justamente esse SL, que eu estava falando para vocês. SR. Nossa Senhora. SRA. SRA. Deixa eu ver se eu tenho água aqui. Pera aí, só um segundo, hein? Esse SRA, ele vai
pegar o nosso número que está na posição cifrão S0 e vai jogar a vírgula para a direita. O que vai acontecer aqui é que a gente vai dividir, certo? A gente vai dividir esse número e ele vai tomar nova forma. Vai dividir por 2. 1. A gente vai jogar um para a direita. E a gente tem um S, L, L. Só lembrando aqui que S é shift, R é right, L é left, A arithmetic e L aqui logical, tá? Tem o SRL, mas pelo que o professor me explicou, né? Explicou pra gente em sala de aula 1, esse aqui é melhor porque ele atende tanto os números negativos quanto os números positivos. Então, vamos acostumar a usar essa bomba aqui mesmo, tá bom? Cifrão S1, cifrão S1 e 1, tá? E se vocês fizerem o teste, tá? Eu vou fazer o teste só do 348 para dividir e aí eu vou provar para vocês que eu tô certo, tá bom? Vou fazer só dele porque eu tô com preguiça, pessoal, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, fica à vontade, até é bom, porque pelo menos vocês provam que eu não tô maluco. Então a gente tem aqui o 348, que é a mesma coisa que eu escrever, né? 0, 0, 0, nossa senhora. 1, 0, 1, 0, 1. E aqui a gente tem 1, 1, 0, 0. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa posição S0 é jogar todos esses números para lá. É jogar, fazer uma. Vai meio que empurrar todo mundo para o lado, né? O que vai acontecer? Esse 1 passa para cá, esse 0 passa para cá, esse 1 passa para cá, esse 0 passa para cá, esse 1 passa para cá, esse 1 passa para cá, esse 1 passa para cá, e aqui permanece, né, o valor 0. Vamos contar, vai. Aqui a gente tem 1, ignora, 2, tá aqui, 4, 8, 16, ignora, 32 está aqui, 32 está aqui, o 64 não está aqui e 128 está aqui. Então vamos fazer a somatória aqui, né? Vou pegar minha calculadora. Vou pegar a calculadora do celular mesmo, pessoal. Mostro na tela para vocês. Vocês fazem o teste aí também, confia em mim. Não sei. O resultado que tem que dar é 174, né? Então tá bom. Diz para vocês que é 2 mais 4 mais 8 mais 32 mais 128. E vou lá. Não sei se dá para enxergar. Tá? 174. Então, vejam que quando a gente desloca para a direita, a gente obtém uma coisa. A gente obtém o número dividido por 2. Quando a gente deslocar para a esquerda, a gente vai multiplicar por 2. Tá bom? Fica isso de aprendizado aí pra gente. E por fim agora, última coisa para acabar esse laço aqui nosso, e aí o programa já estaria pronto, de fato, seria um break NE. Depois vocês pesquisam o que é isso aqui, porque eu não vou saber explicar, pergunta para o professor, mas é basicamente o break lá do nosso condicional, tá? É o break desse condicional da Func aqui, ó. Do Func verdinho que a gente fez, tá bom? Literalmente, só isso. Nada mais. A gente só vai fechar o programa. Porque quando o nosso S0, né, nossa posição cifrão S0 for, quando ela for igual a zero, igual a zero,
ela retorna func, né? Ela vai retornar a função. E aí acabou o programinha aqui, nosso condicional foi bem executado, bem realizado, enfim, e tá tudo certo. No geral, eu sei que é loucurinha, né? É chatinho, né? Tem que entender essa parte da aritmética. Eu acho que o OASP é muito isso, é marretada nisso aí. Tem que entender tanto a matemática quanto o que você está fazendo. Tem todo esse processo aqui de números binários. Existem métodos aí para vocês fazerem essa divisão. Eu gosto de fazer a divisão de cabeça, contando com o dedo, ou contando de zero em zero, de um em um, igual eu fiz aqui com vocês. Mas tem todas as formas aí possíveis, né? Eu gosto de realmente ir aproximando, né? Se você tiver uma calculadora, fica mais fácil fazer isso. É o jeito que eu gosto de fazer, o jeito que eu me sinto mais habilidoso, tá? Mas se você quiser pegar e dividir de dois em dois e pegar o resto, perfeito, né? Pega o resto de todo mundo, depois você lê, né? Igual o japonês, lê de trás para frente. Beleza? Tá. Acabou aqui? Não, agora, pelo meu script, tá? Eu acho que agora a gente já pode mexer nisso aí. A gente vai lá pro programa de fato, né? Que é esse aqui. Deixa eu só fechar a minha lousa digital, ver se tá tudo certo aqui. O pior que tá de boinha. Tava com saudade de gravar. Eu falei 30 minutos, mas já passou quase que uma hora. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Vamos lá. Gente, aqui tá o exemplo aprimorado. Eu disse exemplo aprimorado porque eu fiz aqui o número 7 e o número 8. Vamos, vamos ser criterioso. Eu vou fazer direitinho, né? Com 348 e com o 25, que é o número que a gente fez, tá? Então, isso aqui é importante, mas depois eu mostro para vocês porque tem esse espaço aqui no data, tá? Mas inicialização, parte mais simples, né? A gente pega o multiplicador, pega multiplicando e faz também uma seção aqui de ADD, que é o somatório, que começa com zero. E aí tem o nosso bloco de repetição, né? Nesse caso aqui eu coloquei teste, lá no nosso exemplo eu coloquei func, tanto faz, os dois estão funcionando muito bem. A gente tem o END aqui, aí é onde a gente começa a máscara, né? O bloco de repetição, onde o teste é como se fosse um laço de repetição e a interação ela avalia o bit zero. Então, isso aqui é mentira minha, tá? Não acreditem em mim. Ah, eu acho que eu esqueci de colocar essa linha aqui, viu? É mesmo. Eu esqueci de falar dessa linha aqui, que é ela que é importante. Mas eu vou falar agora então. Meu Deus do céu, esqueci de falar da linha mais importante do programa, mas tá bom. Gente, inclusive ficou meio esquisito mesmo por causa da falta de explicar essa linha aqui. Mas seguinte, ó, NDI é quando a gente pega o número, né? A gente pega o número que a gente pegou lá o nosso multiplicador, transformou ele em binário e faz um NDI nele. Depois a gente nega tudo isso com nó, né? A gente inverte e depois a gente faz o complemento de 2. Ah, Dudu, mas o que é o complemento de 2? Justamente isso. A gente usa o NOT, nega todos os números binários lá e depois a gente faz um ADDI. A gente adiciona 1 nessa conta. E aí depois, muito importante essa linha aqui, importantíssima, porque se o T0 der 1 em tudo, der identidade em tudo, ele vai copiar justamente o valor que está em S1. Sacaram? Por isso que lá no nosso programinha, que eu fechei agora a lousa aqui, lasquei tudo, mas lá no nosso programa a gente usou os 100, certo? E depois a gente ia usar os outros, né? A gente ia usar aqui, aqui a gente usou o 100, mas a gente ia usar depois o 400, a gente ia usar depois aqui o 1.600 e o 6.400. A gente ia somar tudo isso aí e ia dar 8.700, que foi o que deu na nossa conta, certo? É isso, pessoal. Importante essa parte aqui, muito importante essa linha 16 aqui, viu? Eu que comi bola, mas vídeo meu que não tem comida de bola não existe, tá? Então depois aí tenha paciência para achar essa parte. Se vocês pular isso aqui, lascou, tá bom? Deslocamento é o que eu expliquei para vocês. Bom, isso aqui faz o teste aí vocês aí em casa, pegar qualquer número binário, vocês vão ver que se vocês jogar para um lado, vocês vão multiplicar por 2. Se jogar para o outro lado, vai multiplicar por 2. Beleza? Finaliza o teste aqui
Isso aqui é só um fiscal, é só para aparecer mesmo, bonitinho, legalzinho. Bom, se tudo estiver certo no meu programa, né? Esse aqui é o Mars 4.5, muito legalzinho, interessante. Tem como a gente fazer Room One Step, né? Onde a gente vai ver, né, justamente a gente marcando aqui, por exemplo, em verde, S0. Esse S0 aqui é a posição que inicia, onde a gente guarda o valor de 480, 438, 348, certo? Se a gente avançar aqui, a gente vai guardar no S1 25 e no S2 a gente guardou zero, porque vai começar em zero. E aí a gente começa, né, em T0 o quê? A gente tá marcando T0 aqui, né, que a gente conseguiu menos um, vai para zero, enfim. E aí a gente vai dividindo, né? Vejam que tem alterações já rolando aqui. Olha só, S1 agora virou 100. Gente, crucial, é aquela linha lá, tá? Já vou até voltar aqui. Esta linha aqui que daqui a pouco a gente vai mexer, tá? Onde T0 vai virar uma identidade, vai virar máscara. E lembrando, a máscara, ela é mole, ela é um molde de fato, né? Então, ou é aquele exemplo da peneira idiota que eu falei para vocês. Então, quando eu rodar o end lá daquele programa, o que vai acontecer? Vai dar 1, vai dar aqui o valor de menos 1, e o T0 vai receber, né? Como deu tudo 1, identidade, o T0 ele recebe o valor de 100. E esse valor de 100 ele é adicionado aonde? Justamente a gente vai voltar aqui para essa linha e vai acumular, né? Vai pegar o T0, vai jogar no S2 e o S2 vai passar a somar, né, em si mesmo, né, o valor, né, que estava em T0. Então, vejam só o que vai acontecer nessa linha aqui de S2, tá? Cifrão S2 vai passar a ser em 3, 2, 1. Voilá, tá? Isso vai acontecer outras vezes dentro do programa. Vão vendo que vai começar a acumular em S2, que é justamente onde a gente vai obter a nossa resposta, tá? E ao final do programa, vou clicar aqui de uma vez, vejam só aqui embaixo, né, no meu terminal, por causa do fiscal apareceu 8.700, e mais importante de tudo, né, aqui no S2, né, 8.700. Eu espero que tenha dado para entender, mas eu acho que o grande X da questão é entender essa coisa da máscara. Eu acho que os pontos mais importantes realmente desse programa aqui acontece nesse local aqui, nesse bloquinho de repetição, porque inicialização é a coisa mais boba, né, que a gente vai ter. Mas a parte realmente mais complicada é essa daqui. Eu acho que é o que vai mais pegar o pessoal aí de sistemas e eu imagino computação não tanto, né? Vai dar uma dorzinha de cabeça, mas de resto é isso. Tá bom? O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, né? Eu esperava um vídeo aí de 1 hora. Não, 1 hora não, 30 minutos. No final das contas deu 1 hora. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, talvez eu esteja por aí. Se eu não estiver por aí, vocês têm, obviamente, os professores de vocês, que perfeitos, maravilhosos. E tirar dúvida com eles é a melhor coisa, né? Óbvio. Talvez eu ainda lance mais vídeos aqui relacionados ao OC. Eu gosto dessa parte em especial. E é isso, tá bom? Dudu, um beijo e um abraço pra você. Tamo junto. Espero que valha a pena. Tá bom? Fui! Tchau pra vocês, pessoal. Fui!